Nem tudo que está na Bíblia, principalmente do Velho Testamento, ou até mesmo algumas cobranças de Jesus ou dos apóstolos, nem tudo é para nós. Talvez você esteja a me xingar de blasfemador, de herege. Veja bem, a Escritura diz: seja pronto para ouvir e tardio no falar. Então você vai me ouvir primeiro. Eu vou provar na Bíblia que eu não estou errado. Eu falei que nem tudo que está na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, ou mesmo algumas cobranças de Jesus ou dos apóstolos, nem tudo é para os dias atuais. Por exemplo, no Velho Testamento, Gênesis, está lá aquela ordenança, é imperativo: crescei e multiplicai. Traduzindo, está mandando se encher de filho. A questão de jogo é, essa ordenança, crescer e multiplicai, era para quem e por quê? Sem dúvida, aquela ordenança foi para Adão. Foi para Adão, por quê? Porque a terra precisava ser povoada. Quase não tinha ninguém, entendeu? E foi para Adão, não é para os dias atuais. Hoje tem gente demais na terra. Na época, a terra não era povoada, por isso Deus ordenou para Adão crescer e multiplicar, e não havia miséria, havia prosperidade. Hoje tem gente fora da conta no planeta e falta o principal, muita gente passando fome, na desgraça. É lamentável o número de ayatolás gospels, falsos profetas, né, que proíbe os seus adeptos. Não é um mal só do meio gospel não, viu? Da chamada Igreja Apostólica Romana também, tá? Que diaboliza o uso da camisinha, né? Por conta disso, a proliferação da AIDS está aí terrivelmente, e por conta dessa proibição do uso da camisinha, é lamentável o número de ayatolás gospels, falsos profetas, né, que proíbe o uso de camisinha, de preservativo, de anticoncepcional, porque eles usam a Bíblia de mal interpretada, né, esse trecho, crescer e multiplicar, né, como se fosse eles que fossem sustentar os filhos dos coitadinhos que já vivem na miséria. Imagina, um pai de família que mal está podendo sustentar um filho, um esposo que mal está podendo sustentar a sua esposa, se encher de filho, porque a Bíblia dizia crescer e multiplicar. Vai se ferrar. Essa recomendação foi para Adão, porque a terra estava despovoada, precisava ser povoada. Outra recomendação, agora no Novo Testamento, de Jesus, né, que não é para nós nos dias atuais, se referindo à lei, está escrito onde ele diz, qualquer que violar um desses pequenos mandamentos, ele estava falando da lei, será considerado o menor no reino dos céus. Qualquer um que considerar e obedecer esses pequenos mandamentos, será considerado, qualquer um que obedecer, será considerado o maior no reino dos céus. O foco desse texto é a lei. Veja que Jesus disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Então veja bem, pergunta interessante é: para quem Jesus estava falando e por quê? Essa ordenança, quando ele diz, será considerado maior no reino dos céus qualquer que obedecer os mandamentos da lei. Para quem Jesus estava falando e por quê? Ele estava falando para os judeus, porque a Torá foi prescrita, foi para judeu, não foi para gentio, porque a salvação veio do judeu, né? Malaquias capítulo 1, versículo 1, ele deixa bem claro que é uma prescrição só para Israel, ou seja, para os judeus. Então veja bem, foi para os judeus que Jesus falou aquilo, não foi para você que é gentio. Foi para os judeus, e foi nessa época a lei ainda estava em vigor. Mesmo no Novo Testamento, Jesus ordenando, em outras palavras, para guardar os mandamentos conforme pregam os sabatistas, ensinam, né? A lei estava em vigor. Então Jesus, ele mandou os judeus, não foi você que é gentio, né? Por quê?
Por que Jesus mandou, em outras palavras, guardar os mandamentos da lei de Moisés? Porque a lei estava em vigor. O que muitos pregadores não querem entender, ou faz de conta que não conhece, na verdade eles sabem. É que com a transição do Velho para o Novo Testamento, a lei mudou. Hebreus 7:12 diz, e não foi Constantino que mudou a lei, é decreto divino. Hebreus 7:12 declara, havendo mudança de sacerdócio, necessariamente há mudança de lei. Com a transição do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Cristo, do Velho Testamento para o Novo, a lei mudou. Sendo assim, o que era pecado, não é mais. Tá? Então, não é pecado usar preservativo anticoncepcional, evitar ter filho, porque a terra já tem gente fora da conta, a miséria está aí, muitas pessoas passam fome. Então, não é pecado você infringir os mandamentos da lei de Moisés, porque Efésios 2:15 diz, na sua carne desfez a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, primeiro, segundo, na forma de ordenanças, já está dizendo, deixando claro, primeiro, segundo, terceiro, quarto, Efésios 2:15, não são palavras do presbítero Everaldo. Outra recomendação que Jesus faz, ele diz, em Mateus 23:23, ele chega para o sacerdote que era fiel no dízimo, mas esquecia o mais importante da lei. E ele disse, vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir as outras. Então eu faço a mesma pergunta. No Novo Testamento, Jesus está mandando quem dá o dízimo. Ele disse, vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir as outras. Quem Jesus está mandando dar o dízimo e por quê? A mesma resposta é para essa que eu dei. Jesus está mandando os judeus, os sacerdotes, não é você não é judeu. Por quê? Porque a lei estava em vigor e ela não está mais. Com o sacrifício de Jesus, a lei foi anulada na cruz do Calvário. Com a transição do Velho para o Novo Testamento, a lei mudou e não foi Constantino, foi um decreto divino conforme Hebreus 7:12. Repito, havendo mudança de sacerdócio, necessariamente a mudança de lei. Foi o que houve com a transição do Velho para o Novo Testamento, da Velha para a Nova Aliança, do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Cristo, a lei mudou. Então, Jesus mandou, foi os sacerdotes, os judeus que estavam debaixo da lei, dar o dízimo. Jesus mandou, foi os judeus, os sacerdotes, observar, ainda que todos os mandamentos, quando ele disse, qualquer que violar um desses pequenos mandamentos, seria considerado menor no reino do céu. Ele falou isso, foi para os judeus que não viviam pela graça, porque a graça só foi manifesta quando Jesus foi crucificado, pagando assim o preço que era para nós pegar. Para nós pagar um preço da nossa salvação, Então, aí vem os queridos sabatistas, por não entender essa verdade, insistir, querido, mas está escrito, ainda que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Meu querido, tudo já foi cumprido. E a palavra diz, sem que tudo seja cumprido. O que quer dizer? A partir do momento que foi cumprido, acabou. E Jesus cumpriu. Do contrário, ele não diria, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Então, a partir do momento que tudo foi cumprido, e sim, a lei foi cumprida na pessoa de Cristo. Então, a partir do momento que se cumpriu, já era, acabou. Do contrário, Efésios 2:15, onde diz que na sua carne desfez a lei dos mandamentos, seria em vão. Então, acredito que dá para você, se você pegar a escritura e examinar direitinho, você vai tirar suas próprias conclusões, se eu estou a falar verdade ou estou pregando heresia.